SIC Rural. Apoio Sebrae. Do rural ao digital, com o Sebrae, o seu negócio vira real. Olá, bom dia! Espero que esteja tudo bem com você, que tenham tido uma semana bastante produtiva. Começando mais um programa SIC Rural, aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. Desde já agradecendo a essa imensa audiência que nos faz líder nas manhãs de domingo aqui na SIC TV. E lógico, o nosso muito obrigado por você fazer parte da nossa família, a família SIC Rural. E você já acompanha os destaques de hoje do programa. Vamos conhecer um local que cuida, reabilita de corujas, gaviões e até urubus e devolve para o meio ambiente. São animais silvestres e, para o bem deles, não devem interagir com as pessoas. É preciso respeitar o espaço dele. No Vale do Jamari, agricultores estão aprendendo técnicas de enxerto do cacau clonal para melhorar a produção no estado. Você vai ver como pescadores salvaram um macaco prego que estava se afogando em um rio. Em Urupá, um produtor rural que se reinventou e usou a crise como oportunidade de negócios. O tambaqui, peixe típico da região, foi a espécie escolhida pelo produtor devido à facilidade na comercialização. Vamos conhecer a história dos irmãos que decidiram iniciar uma criação de codornas aqui na capital. Daqui saem em média diariamente 100 cartelas de ovos, o que dá 3.000 ovos por dia. Você vai saber por que as vacas leiteiras estão usando sutiãs. E a pecuarista Bena Costa, que está trabalhando no melhoramento genético e fazendo inseminação com 3 raças, a Angus, Nelore e Senepol. Eles já passaram pelo processo de inseminação, cria e recria e agora estão engordando. E no Culinária Rural vamos aprender a fazer um prato tradicional da culinária árabe. Tudo isso e muito mais em instantes aqui no programa SIC Rural. Não sai daí que eu tô te esperando. Não falei que era rapidinho? O programa SIC Rural está de volta e a gente já começa com uma matéria bastante interessante. Um exemplo de um grupo de pessoas que reabilita gaviões, corujas e até urubus e os devolvem para a natureza. Acompanhe. Elas são caçadoras e conhecidas pelas garras fortes. A palavra rapina vem de roubar. Então, um acha uma carcaça ou um alimento e o outro, às vezes, toma dele. As aves de rapina se alimentam de carne e o curioso é que não bebem água. Excepcionalmente, quando o calor ou quando o tempo de alimentação não foi suficiente, ele vai buscar água, mas normalmente eles são muito eficientes, eles retiram a água do alimento. Nós estamos em uma reserva ambiental localizada no meio da Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal. A fazenda recebe animais vítimas de acidentes e maus tratos. Tem uns que chegam muito maus tratos, ou então atropelamento, então realmente é muito triste. Mas a satisfação de quando a gente consegue recuperar algum é muito grande. São dezenas de aves de rapina, entre elas corujas de várias espécies. Esse casal do olhar grande é de murucutu. A fêmea está com ferimentos nas asas. Essa corujinha do mato também, mas precisou de uma tala para se recuperar. A beleza deles é fascinante, por isso viram alvos de criminosos. A coruja da espécie suindara passou a maior parte da vida dentro de uma gaiola. Agora fica o tempo todo assim, quietinha. Essas outras são da mesma espécie e já estão recuperadas. Em breve, serão soltas na natureza. E olha só o que eu achei aqui. Essa coruja é tão bonitinha, gente. Parece um ursinho. Dá vontade de pegar no colo, de fazer um carinho. Mas a gente não pode fazer isso.
são animais silvestres e, para o bem deles, não devem interagir com as pessoas. É preciso respeitar o espaço deles. Então a gente tem que aprender a admirá-los de longe, né? A gente tem que aprender a apreciar a beleza de cada um assim, mantendo distância. Essa, inclusive, é a maior coruja do continente americano. Olha que linda. É da espécie jucurutu. Tem 52 centímetros e pesa 1 quilo. Ela chegou aqui com uma asa só. Ela está bem saudável, ela come bastante, mas não vai poder ser solta, porque com uma asa só ela não consegue voar para pegar as presas. A gente tenta dar uma vida o mais confortável possível para que ela se sinta bem, não estresse. Alguns animais gostam tanto daqui que depois de soltos na natureza, voltam e ainda trazem os amiguinhos. Tem uma época do ano que a gente recebe muita corujinha filhotinho. Aí elas cresceram, pois no viveiro maior. Mas olha, nós levamos mais de 3 meses para conseguir que elas saíssem. Aí teve uma que saiu, eu falei, oba, ela saiu, vai. Aí abre a porta lá, eu falei, quem sabe as outras vão. Não, ela voltou e ainda trouxe outra, porque quando eu fui ver no viveiro, tinha mais do que tinha antes. Eu acho que deve ser boa a vida, né? Porque para trazer amiguinho... Você sabia que o urubu também é uma ave de rapina? Olha esses filhotes, que fofos. São o xodó da bióloga. Os urubus, eles são aves nobilíssimas, são uma das aves que voam mais alto, eles têm uma função super importante no meio ambiente, eles também estão ameaçados de extinção, porque são animais limpos, excelentes pais e que são vítimas muitas vezes da crueldade humana, porque a pessoa joga o carro em cima achando que é um animal nefasto. Por mês, a reserva recebe mais de 100 animais que precisam de ajuda. Esse gavião, que também é uma ave de rapina, chora como se fosse um filhote na hora de pedir comida. Já vai, mamãe vai dar, peraí. Tá bem aí. Age assim porque sofreu maus tratos. Os animais, vítimas de violência, regridem emocionalmente. E só nesses casos podem ganhar mimos da bióloga. Pegou o lanchinho? Também achei. A natureza é encantadora. Com ciúmes, porque a gente só fala das aves de rapina, esse papagaio quis chamar a atenção da equipe e conseguiu. Isso que aconteceu é normal, Adriana? Totalmente normal. Biólogo não se afoba, biólogo mantém a calma e age naturalmente. Por isso que a gente é biólogo. Eles têm sentimentos, mas não podem ser humanizados. A reabilitação é importante para que as aves aprendam a viver na natureza. A Débora, uma vez, foi atacada por uma e ficou feliz. Sinal de que o trabalho deu certo. Eu entrei no viveiro e um dos papagaios foi um dos primeiros que nós recebemos. Quando nós recebemos, ele era super mansinho, de vir no ombro, não sei o quê. E a gente vai justamente tirando esse hábito de ficar com as pessoas. Estava indo com a bandeja de comida, cheguei perto da namorada dele, ele me atacou. Grudou no meu lábio, mas eu fiquei super feliz pelo seguinte, o meu trabalho está funcionando, porque ele reabilitou. Ele deixou de ser um animal pet e ele está um animal silvestre, ele não quer o contato com o ser humano, que é o nosso objetivo aqui. Que belo exemplo dessas pessoas, né, que ajudam os animais e depois devolvem eles para a natureza, que é o local deles, não é mesmo? Vamos até o município de Ariquemes saber como é que os agricultores estão desenvolvendo novas técnicas no enxerto do cacau clonal. O técnico do Senar explica para os agricultores as técnicas de poda e cuidados com o fruto do cacau. O curso de enxerto aconteceu em um sítio, a cerca de 25 quilômetros de Ariquemes. Por conta da pandemia, o número de participantes foi reduzido. Mesmo assim, não deixaram a oportunidade de aprendizado passar.
Esse produtor aqui específico, ele está fazendo aqui umas experiências interessantes hoje, com assistência técnica aqui do Senar. Então, ele vem aprimorando essas técnicas e o melhor que ele tem aqui, está trazendo aqui as melhores variedades, as melhores genéticas que se tem de cacau. A propriedade do curso pertence ao seu Rubens. O local, que tem 9 hectares, é rico na produção de cacau tradicional e clonal. No sítio, o carro-chefe de vendas da produção agrícola é a banana e o cacau. Apesar de ser perto da cidade, para chegar na lavoura é preciso atravessar o alagado do rio Jamari de barco. A plantação do cacaueiro é integrada com a floresta. Trabalhava de empregado, mas trabalhar de empregado nunca tem um resultado bom. Aí eu tinha essa chácara que optei em vir para cá. E tive muita dificuldade de início, porque não sabia como, né, as técnicas do cacau. E aí tive assistência da CEPLAC de início. E a gente foi apanhando e aprendendo com tudo isso, né? Melhorou muito, então a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando cada vez mais. A lavoura de cacau clonal foi destaque no curso. Os agricultores puderam aprender técnicas do plantio para uma produção de mais qualidade. De acordo com o técnico do Senar, para cuidar da lavoura é preciso conhecer bem sobre o manejo do plantio para não cometer erros. Foi trazer os produtores que também vão entrar nessa atividade do cacau, aprender um pouco mais a respeito da técnica, tanto de enxertia, poda de formação e até mesmo de um planejamento para formar uma área de cacau clonal. O planejamento para a formação da área de cacau clonal também é um desafio para os agricultores. De acordo com o técnico agrícola, esse planejamento deve ser feito com bastante antecedência para obter sucesso e lucro na produção. Quando a gente pretende formar uma área de cacau clonal, a primeira etapa é justamente esse planejamento. E não é uma coisa que a gente consegue fazer de um dia para a noite. Então, antes mesmo da gente colocar essas mudas em campo, um trabalho que é feito cerca de 5 a 6 meses antes é fundamental para a gente ter sucesso nessa nova atividade que a gente pretende. Uma das preocupações de quem quer iniciar uma lavoura de cacau clonal é o tempo que ela leva para produzir frutos. Mas, de acordo com o técnico do Senar, a produção precoce nem sempre é a mais vantajosa. Muita gente enche os olhos quando vê o cacau que ele está em plena produção. No entanto, essa planta ainda não está formada. E se a gente deixar essa produção, lá na frente vai prejudicar o desenvolvimento dessa planta. Então a gente tem que respeitar esse período até a fase dela de formação por completa para a gente poder tirar a produção dessa área. O seu Rubens iniciou a clonagem há cerca de 1 ano e meio a partir dos pés de cacau comum. Os brotos já estão começando a aparecer e o produtor espera colher bons frutos futuramente. Por isso, escolheu ser agricultor, já que o segmento, além de lucrativo, é também a sua paixão. Meu dom mesmo é ser agricultor e voltei para a agricultura, visto que a agricultura está sendo valorizada no momento, né? Então eu vi a oportunidade de ser bem-sucedido na agricultura. Ao contrário do cacau comum, o cacau clonal leva apenas 3 anos para começar a produzir. Foi por essa vantagem que o seu Valdomiro, agricultor do município de Alto Paraíso, veio até o local para aprender um pouco mais sobre o segmento. Quando você reúne com um pessoal desse, você passa a ter alguns ensinamentos, né? Porque cada um tem uma experiência, né? Até de erros e acertos, né? Isso para nós é importante, né? Que você conversa com o outro. Uns erraram, acertaram, outros estão errando, vai consertar agora. De acordo com Antônio Marcos, técnico agrícola da SEMA, a cultura do cacau tem crescido a cada ano. E em Ariquemes não é diferente. Inúmeros produtores têm adotado o consórcio de cacau com a banana, por exemplo, para ajudar a agregar no valor da produção. O município de Ariquemes está avançando bastante a produção de cacau. Muito em breve, no gráfico de produção de cacau, a nossa região vai estar elevado e com isso vai estar aumentando aí, agregando valor, agregando renda aos produtores rurais. Um abraço para os meus amigos aí do Vale do Jamari que sempre nos acompanham aqui com a programação do SIC Rural.
Vamos agora com o quadro SIC Animal. E quem nos mandou o vídeo desta semana foi a nossa telespectadora, a Joana do Carmo, que mora na cidade de São Francisco do Guaporé. Ela nos enviou esse vídeo em que o irmão João e os amigos estavam pescando no rio Telespires, na divisa entre o Mato Grosso e o Pará, e acabaram salvando o macaco prego. O macaco estava se afogando. Veja só. Rio Telespires, estava um apoitado aqui, o macaquinho caiu na água, coitado. Vamos tentar salvar ele, parece ser um macaco prego. Mas ele segura, cuidado, ele segura. Pegamos um macaco, literalmente. Vamos entregar ele ali na mata. Calma, calma, vai. Que animal. Sensacional, sensacional. Viu só que bela ação dos irmãos salvando o macaquinho prego aí? Estava morrendo afogado, eles foram lá e acabaram resgatando o animal. Se você tem um vídeo interessante, entre em contato com a gente, com a nossa produção. O telefone está aí na tela, o 99925-1244. E você acompanha no próximo bloco aqui no programa SIC Rural. Vamos até a cidade de Urupá mostrar como o produtor rural se reinventou e usou a crise como oportunidade de negócio. E ainda hoje, por que as vaquinhas estão usando o sutiã? Tudo isso e muito mais em instantes. Não saia daí. Eu volto já. Voltamos com o programa SIC Rural. Mais uma vez, o contato está aí na tela, o 99925-1244. E a gente vai até o município de Urupá mostrar que o produtor usou a crise para se reinventar e está tirando bons proveitos disso. Rondoniense de coração, Fabrício Skauser, que é natural do Espírito Santo, veio com os pais para Rondônia ainda criança. A zona rural do município de Urupá, no interior do estado, foi o local escolhido pela família para viver e trabalhar. Então, foi no ano de 88, meus pais se mudaram para o Paraná. Aí, no ano de 1994, a gente residiu aqui para a região de Urupá, por causa até mesmo assim da questão na época de espaço. A gente tinha uma chácara, né, em Paraná, meu pai na época adquiriu uma propriedade aqui e ele sempre assim apaixonado pela cafeicultura, né, como a maioria dos capixaba, que a gente veio da região de Colatina, do Espírito Santo, e ele viu aqui um lugar onde ele poderia estar ampliando seus negócios na época. Mas nem tudo deu certo. A produção inviável do grão na época fez o produtor buscar outras alternativas. E o que parecia ser uma grande crise se transformou em oportunidade. Só que no ano de 2000 para 2002, né, teve uma crise no Brasil muito severa na questão da cafeicultura. Foi onde que praticamente erradicou, né? Ele acabou com toda a lavoura e partiu para a pecuária na época. E a gente veio para cá com o intuito de continuar na pecuária leiteira. Mas chegando aqui, devido os preços, a remuneração, que na época não era viável, então a gente começou a procurar outras formas de agregar valor, diversificar a produção da propriedade. Foi aí que surgiu a piscicultura, que atualmente rende uma produção de mais de 25 toneladas por ano. Na época, em 2012, foi quando a gente iniciou aqui, existiu uma forte, assim, acho que foi praticamente em todo o estado de Rondônia, né? Teve esse incentivo do governo, Emater, e a gente na época estava vivendo uma época muito boa da piscicultura, a gente escolhemos aí, no caso, essa atividade também aqui, implantamos também ela na propriedade. O tambaqui, peixe típico da região, foi a espécie escolhida pelo produtor devido à facilidade na comercialização. Ao todo, são 6 tanques e toda a produção sai daqui direto para Manaus, no Amazonas.
Nesse conceito de diversificação, Fabrício investiu além da piscicultura no cultivo de 2 variedades de banana, cacau, melancia e café clonal. No caso aí, depois que a gente fez esse investimento na piscicultura, aí foi onde que a gente veio também sempre procurando inovar, encontrar outras atividades dentro da propriedade. Aí no ano foi 2011 para 2012, como eu te falei, a gente investiu na piscicultura e 2013 para 2014 eu resolvi implantar novamente, voltar a trabalhar com a lavoura cafeeira. Aí a gente também implantou uma área pequena, na verdade, 1,2, 1,3 mais ou menos hectare na propriedade de café. E de lá para cá, aí agora, como vocês viram nas imagens ali atrás, a gente está com a área ali já implantada, né, do cacau. A gente tem aqui uma área de uns 10% mais ou menos da área que é a banana maçã. E mais no futuro aqui, no decorrer do ano que vem agora, eu quero também estar implantando também a nanicão. Só que no momento aqui eu só estou somente com de fritar e a banana da terra, entendeu? E aqui essa área aqui é em torno de 5.000 plantas. O trabalho árduo de segunda a segunda que o campo requer é recompensado, segundo o produtor, com reconhecimento. Porque para mim, como produtor hoje, não tem nada mais satisfatório do que eu chegar lá no supermercado, seja na feirinha, seja no açougue, você vê ali um pai de família, uma dona de casa, está colocando no seu carrinho uma fruta, que a gente aqui também produz melancia, uma banana, ou de repente um peixe. Então isso pra gente, além da remuneração que a gente tem, claro, porque a gente precisa também visar isso aí, porque toda essa estrutura tem uma despesa, tem um investimento, tem os nossos colaboradores que têm que ser muito bem remunerados, mas não tem satisfação maior do que você ver a alegria no rosto da pessoa que está ali trabalhando com a gente, a pessoa satisfeita, feliz por estar sendo bem remunerado. Você chegar no mercado, você vê essa pessoa pegar um produto que você produziu, que passou, tipo assim, passou pelas mãos da gente, e sabendo que aquela pessoa está levando para sua casa para alimentar sua família. Então isso, vamos dizer assim, não tem dinheiro que pague. Agora nós vamos conhecer a história de 2 irmãos, o Jadson e o Jonas, que estão apostando na criação de codornas aqui na capital. Jadson e Jonas Maciel são irmãos. Em 2009, eles decidiram iniciar a criação de codornas. A ideia surgiu em um momento de crise e essa foi a solução encontrada pelos irmãos. Tava eu e meu irmão, né, desempregado, precisando de uma renda, e a gente teve um estalo, cara. Aí inacreditável, a gente simplesmente olhou um pro outro e falou, vamos criar codorna. É meio difícil de acreditar, mas foi assim. E aí eles contaram com a ajuda dos pais para começarem o negócio. Eles inicialmente custearam pra gente parte do barracão e entramos com 1.500 aves, ração e muita força de vontade, foi assim. E as coisas começaram a dar certo para a dupla de irmãos. Aí no primeiro ano de trabalho a gente subiu para 3.000 aves e sempre sentiu a necessidade de aumentar, porque sempre faltou o produto, né? A gente sempre teve uma demanda muito alta. Com o aumento da produção, os irmãos perceberam que precisavam investir em tecnologia e automatizar a granja. Eu e meu irmão, a gente estava sofrendo muito questão da dificuldade do trabalho manual. E a gente ficou com a necessidade de ter que automatizar. E olha que dava muito trabalho mesmo. Eles contam que para limpar as gaiolas onde as codornas ficam, demorava mais de um dia. Hoje, o serviço é feito em questão de minutos. E essa não foi a única automação que aconteceu. Custeamos um vertical automatizado, toda a parte de ração, água, coleta de esterco, coleta de ovos. É isso mesmo, até a coleta dos ovos é feita de forma automática. Os ovos caem nas esteiras que, quando são ligadas, levam o produto até uma escadinha e caem do outro lado, onde é feita a separação e depois embalado. A granja dos irmãos Maciel foi a primeira do estado a ser automatizada.
E olha que eles passaram por muitas dificuldades para chegarem onde estão hoje. A gente faliu por 2 vezes, por problema de ração. A gente comprava ração de um pessoal aí que não ajudou a gente. A gente, dentro de 2 meses, chegou a perder 6 mil aves. E vendo tudo isso, Jaira da Silva, esposa do Janderson, que também trabalha com eles, teve uma ideia. E aí, devido a algumas dificuldades que eu observei no decorrer do tempo, que ele e meu cunhado passavam por falta de conhecimento, e eu já estava quase me formando também. Então eu cheguei para ele e falei que ele buscasse, entendeu? Conhecimento na área que ele estava atuando, que ia servir. Ela inscreveu o esposo no Enem, que hoje já está formado em zootecnia. E a formação tem ajudado no sucesso da granja. Começamos a fabricar nossa própria ração e de lá para cá a gente não teve mais problema com isso. A gente gastava uma média de R$700 por mês só com medicação. Hoje a gente só gasta com remédio para vermes e remédio de desinfecção de ambiente. Daqui sai em média diariamente 100 cartelas de ovos, o que dá 3.000 ovos por dia. E enquanto o Janderson fica na produção, o Jonas é responsável pelas vendas. E agora a gente vai acompanhar o Jonas até uma das feiras onde ele trabalha aqui na capital. Então vamos lá, carregar o carro para pegar o caminho da feira. Chegando na feira, o Jonas e a cunhada Jaira preparam o local de venda. E o Jonas já tem até a forma certa para atrair a clientela. Nosso ovo de codorna tira estresse, insônia, mal olhado, renova amor, produto bom e natural, porque a Granja Maciel, ela produz com responsabilidade e preço baixo. O Jonas conta que faz feira de terça a sábado, de manhã até a noite. Inclusive, a feira itinerante realizada pela Emater. Na pandemia, as vendas dos produtores caíram muito e a gente estava passando uma dificuldadezinha para poder escoar o produto. Aí eles fizeram essa feira itinerante. Essa feira itinerante ajudou muito os produtores rurais. E o próximo passo da dupla agora é chegar à capacidade total e aumentar a criação para 12.000 codornas. O sonho agora é conseguir o selo de dispensação, né? Se colocar melhor no mercado e ter o nosso produto aí distribuído em toda a Rondônia. Lembrando que o programa SIC Rural tem a reprise todas as quartas-feiras, às 19 horas, na Record News. E você também nos acompanha através do site rondorural.com ou no programa da Rádio Parecis FM todos os sábados, das 6 às 8 da manhã, com o programa Rondo Rural no rádio, tá certo? É o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia, o líder de audiência, todos os domingos aqui na programação. E você acompanha no próximo bloco aqui no programa. Vamos até a propriedade da pecuarista Bena Costa, saber como ela está trabalhando com o melhoramento genético. E no Culinária Rural de hoje você vai aprender a fazer um prato tradicional da culinária árabe. Tudo isso em instantes. Então não saia daí. Voltamos com o programa SIC Rural, aqui na sua SIC TV. Eu sei que você está com uma curiosidade querendo saber por que as vacas andam usando sutiã, não é mesmo? Eu também estou louco para saber o motivo das vaquinhas leiteiras estarem usando sutiã. É o que a gente vai ver agora na matéria. Acompanhe. A ideia do sutiã é inovadora e eficiente, previne doenças e deixa as vacas mais confortáveis e seguras, já que os tetos, no pré-parto e no pós-parto, podem sofrer alterações. Inicialmente é para isso, para auxiliar essas vacas que estão ficando mais velhas e que tenham ali problemas no úbere, problema no ligamento. Então o ligamento, a gente tem umas vacas que perdem esse ligamento, o úbere fica penduloso e pode causar dor, mastite. Então muitas vezes o proprietário ele descarta o animal por conta disso. Após uma viagem para a Islândia, onde descobriu que o método é muito comum no país, a veterinária decidiu trazer apenas um para experimentar na vaca mais velha do curral. O animal, devido à idade e à quantidade de lactações, tinha o úbere mais flácido. Ele é um sustentador de úbere. O que ele faz? Ele tem umas fitas ao longo do corpo do animal que não machucam, elas são feitas de algodão, não criam assadura e nada disso. Então ela tem a função ali de jogar o peso do úbere para o dorso do animal. Então o animal distribui esse peso
para o corpo. Ele pode ser utilizado em animais muito produtores, animais que tenham problema ligamentar, animais que estejam no pré e no pós-parto, que é a fase que a gente tem maior produção de leite, que é uma fase maior ali de edema de úbere, né? Além de ter uma rede protetora que protege os tetos. Eveline Zúñiga é doutora em ciência animal pela USP. Ela ajudou o pai no pequeno pedaço de terra em Serranos, no sul de Minas, onde o intuito sempre foi o de cuidar bem dos animais. O pai sempre teve esse sonho de criar algumas vaquinhas para produção própria, ficar ali com um pouquinho de leite, ter um cavalinho, enfim. E aquilo começou a ficar cada vez mais forte. Ele comprou um cavalo primeiramente, depois comprou as terras e a gente começou a construir nossa casa e o estábulo, né, o curral. Desisti de fazer medicina para fazer veterinária e ajudar meu pai, que desde o início precisava de uma pessoa que estivesse com ele. E eu, como sou a filha mais velha, ele me pediu e eu, de pronto, sempre gostei de animais e falei, sim, estou com o senhor e vamos nessa caminhada juntos. E aqui estamos. A fazenda tem, em média, 74 animais leiteiros, como mostram nas imagens. Os trabalhos iniciaram há 21 anos e, em 2013, começou a investir melhor nos cuidados com os animais para ter um bom retorno na produção de leite. Muito interessante essa matéria, viu? Só é tanto leite, é tanto peso que as vaquinhas precisam usar o sutiã. E o que é melhor, acabam prevenindo de várias doenças. Que bela matéria e belo exemplo. Vamos agora para o quadro mais gostoso do programa, é o Culinária Rural. E a nossa dica de hoje do Culinária Rural vem lá das Arábias. É o charuto de repolho. Uma delícia. Não sabe fazer? Então, caneta e papel na mão e acompanhe a matéria. Um prato tradicional da culinária árabe, o charuto de repolho, preparado com arroz, carne moída e mais alguns segredinhos. Quem vai nos ajudar, mais uma vez, é a nossa grande amiga, Dona Devani Spinelli, que já está aqui na cozinha, cozinheira de mão cheia. Então, para a gente começar, anote aí os ingredientes. Para o recheio, você vai precisar 800 gramas de carne moída, 200 gramas de arroz, 5 tomates picados, uma cebola, também picada, um pacote de molho de tomate, sal, pimenta calabresa e cheiro verde a gosto. Dona Devani, então é assim que a gente começa, água fervente no fogo. 2 litros de água mais ou menos, uma pitada de sal. Aí eu tiro o miolo do repolho e coloco ele aqui dentro. Enquanto as folhas do repolho cozinham, é hora de preparar o recheio. Cebola, tomate e pimenta na panela. Uma paradinha para temperar a carne com sal e metade da porção de molho de tomate. E chegou a hora de colocar o arroz para refogar. Mas atenção, porque é rapidinho. Aí, no caso, a carne já está temperada, certo? E coloco a metade do cheiro verde, certo? O cheiro tá bom, hein? Aí eu desligo, eu venho aqui e coloco esse arroz em cima da carne. Depois é só mexer bem para ficar uma mistura homogênea. Reserve o recheio e volte para o fogão, porque as folhas de repolho já estão no ponto. Já começou a soltar, né, as folhas? É rapidinho. Para esta receita, a Dona Devani usou 2 repolhos de aproximadamente 1 quilo cada. Não pode deixar muito, então. Não, só uma murchada. Ele fica fácil para enrolar, certo? Chegou a hora de montar o nosso charuto de repolho. Basta cortar as folhas no tamanho desejado. Rechear com a mistura de carne moída e arroz. E enrolar. Tem algum segredo aí na hora de enrolar? A quantidade de carne que põe? A paciência. Né? Muita paciência, porque ele fica fininho
Ele fica muito saboroso, né? Ah, lembra da parte dos ingredientes que ficou reservada? É hora de usar. Óleo na panela. Misture cebola, tomate e cheiro verde para fazer o molho. Em outra panela, coloque os charutos. E ali pode encher a panela de charuto? Eu posso encher a panela, certo? Pode colocar até por aqui. Aí você vai fazer um refogado, né? Deixa eu pegar um pouquinho de água. Com os outros ingredientes, né? Que tinham sobrado do tempero da carne, né? E do arroz. E coloco água. Um pouquinho de água. E vou colocar ali em cima e deixar cozinhar. Por último, um pouquinho de molho de tomate, só para dar cor. Coloque o refogado sobre os charutos até cobrir e deixe por cerca de 15 minutos para cozinhar. Eu tampo a panela cheia. Certo. E pronto. Aí você pode jogar pimenta, fazer um vinagrete para acompanhar o charuto, que fica uma delícia. Rapidinho, a nossa receita já está pronta. Eu já estou aqui com o meu prato preparado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu agradecer, dona Devani, pela participação. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Estou sempre às ordens. Quer dizer que essa é uma das suas preferidas. Com certeza. Todo mundo ama. Eu tenho certeza que você também vai gostar. E quem fizer em casa vai gostar também. Vai, que é bem temperado, fica bem molhadinho, bem cozidinho, uma delícia. Muito obrigado, viu? Bom, a gente vai encerrando Receita da Fazenda de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Chegou a hora de provar, mas aí você vai ter que fazer aí na sua casa, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Um charuto de repolho cai muito bem nessa comida árabe que é uma delícia. Aprendeu a fazer? Então é uma boa pedida para o almoço de domingo, não é mesmo? Bom, o programa SIC Rural foi até o Barracas do Madeira, uma propriedade onde o principal foco é a cria, recria e engorda. Veja só. A vida no campo parece ser dura, e é mesmo, mas tudo é compensado pelas belas paisagens. Esse jardim que você está vendo aí no seu vídeo é da Benedita Costa, ou Bena. A nossa equipe chegou logo nas primeiras horas da manhã, bem cedinho, na fazenda Barrancas do Madeira, que fica a 81 quilômetros da capital Porto Velho. E para combinar com você aí, que está assistindo o SIC Rural, ela preparou um café da manhã para a gente bater um papo. Imagina só, um café bem quente, com aquele leite fresco. Bom demais, né? Do escritório para o campo, a empresária fica ausente da cidade por algumas horas para renovar as energias de boas ideias. Tem muito carinho por esse lugar, já tem um bom tempinho que a gente está aqui e fazendo amor, fazendo um trabalho bem legal, cada dia tentando ser melhor. A Barrancas do Madeira, a fazenda da Benedita, já existe há 18 anos, mas há pouco tempo ela decidiu trabalhar com a engorda de garrotes. Ela tem na propriedade hoje mais de 1.500 animais. Ela trabalha com melhoramento genético e faz inseminação com 3 raças: Angus, Nelore e Senepol. Para fazer todo esse trabalho, ela tem o Robson, gerente da fazenda. Ele insemina, produz, reproduz e engorda. O processo de inseminação começa no D0. No D0 é o primeiro dia que eu trago as vacas no curral, faço o hormônio com a dosagem de remédio, elas voltam para o pasto. No D8 eu trago essas vacas, retiro os implantes, faço mais outras dosagens de remédios, elas voltam para o pasto. Após 48 horas a gente faz a inseminação. E o período que elas parem, após 35 dias, a gente traz no curral que começa esse protocolo da inseminação. O processo por aqui requer rapidez, por isso que a produção não para. A gente procura um estouro de DEP positiva para carcaça, para rendimento de carcaça, faz o protocolo, essa vaca emprenha, aí eu tenho que ter todo o cuidado com essa vaca, que ela está amamentando um bezerro, está com outro no bucho praticamente depois que ela emprenhou, então eu tenho que cuidar dessa vaca para ela desmamar um bezerro bom. Ela vai descansar em torno de 75, 90 dias após a desmama.
Aí quando for com 90 dias, essas vacas já vão entrar em trabalho de parto novamente. Aí começa todo um processo. Bom, esses garrotes que vocês estão vendo aí, eles já estão no processo final da precocidade aqui na fazenda. Eles já passaram pelo processo de inseminação, cria e recria e agora estão engordando. Não parece, mas eles têm em média 16 meses de idade, ou seja, pouco menos de 2 anos. Daqui eles já saem prontos para o abate no frigorífico e saem em média 19 arrobas. Para Bena é um privilégio ver a carne que ela mesma investiu e produziu lá no mercado, pronta para o consumo. Na realidade, a gente está começando esse ciclo agora, né? Tem mais ou menos uns 4 meses que a gente começou o ciclo, a gente só fazia a cria e vendia o bezerro. Agora nós fazemos o ciclo todo, que é a inseminação, cria, recria e engorda. E assim, para mim é muito gratificante. E assim, e saber, gente, que fica em Porto Velho. Fica nos grandes mercados, que vendem qualidade. E essa presença marcante da mulher empreendedora no campo representa a dedicação em cada canto da fazenda da Bena. E as mulheres estão cada vez tomando mais espaço no campo. A Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, já tem um cantinho dela no Jardim da Bena. Tudo com amor e carinho a essa profissão. Tudo que a gente faz com amor vai frutificando e a gente vai perdendo até a dimensão de tanta coisa boa, né? E eu tenho vários projetos para aumentar mais aqui ainda a capacidade de gado na fazenda. E para encerrar, 2 dicas. Uma costela no bafo para o almoço de daqui a pouco e um belo pôr do sol para renovar as energias. Chegamos ao final de mais um programa SIC Rural. Espero que todos vocês tenham gostado. Nosso muito obrigado e a gente volta na semana que vem. Forte abraço e até lá! SIC Rural. Apoio Sebrae. Do rural ao digital, com o Sebrae, o seu negócio vira real.